Olá, eu sou o Cauã e hoje estamos ao vivo para mais um programa Bola Rolando. Hoje é dia 7/2 de 2018 e vamos começar mais um programa. Então. O Brusque recebe o Ceará pela Copa do Brasil e o Ceará tem a vantagem do empate. Nessa Copa do Brasil, a premiação devido ao contrato da televisão com a CBF, a Copa do Brasil aumentou sua premiação. Esse ano a premiação é de 278 milhões de reais. A premiação dessas primeiras fases foram divididas em três grupos, o grupo 1, 2 e B. Foi dividido pelo ranking. O grupo A vai ficar os times acima, os times maiores assim da Série A e Série B. O grupo 3, os grupos da Série C. E o grupo 2, os times da Série C. E o grupo 3, os times da Série D. Os times da Série B vão receber uma premiação de R$ 500 mil por classificação até as oitavas de finais. Os times do grupo 2 vão receber uma premiação de R$ 600 mil e o do grupo 1 vão receber a premiação de 1,2 milhões de reais. O Brusque vai enfrentar o Ceará, como eu já havia dito, pela primeira fase. É a quarta vez que o clube disputa a Copa do Brasil e nunca avançou da primeira fase. O Ceará vai ter a vantagem do empate, porque joga fora. E o Brusque vem se preparando já faz 2 meses. O Brusque joga hoje às 9h45 da noite no Augusto Bauer. O Botafogo foi eliminado pro Aparecidense, time da Série D, e acabou tendo prejuízo de 1,2 milhões de reais. O time perdeu de virada por 2-1. O Rodrigo Pimpão fez o gol do time carioca e ainda acabou sendo expulso. O time perdeu de virada por 2-1. O Joinville vai reencontrar o atacante Lima, que é o maior artilheiro de sua história, com 140 gols em 202 jogos. O atacante, que foi transferido ano passado para o Hercílio Luiz, era uma coisa irrealista que eles iriam se enfrentar, porque o Hercílio Luiz há pouco tempo que vem evoluindo, e este ano que acabou indo disputar a Série A do Catarinense. O Criciúma enfrenta o São Caetano pela Copa do Brasil, fora de casa, mas com a vantagem do empate. O time catarinense vai jogar no norte de São Paulo contra o São Caetano, hoje às 7h30 da noite. O treinador do Criciúma ainda comentou: é uma decisão, vamos encarar assim. Um jogo para recuperação de autoestima, da motivação. Vamos mudar o treinador dele, vamos mudar o treinamento. Então, provavelmente, muda um pouco o esquema que estamos observando. Já conhecemos como eles vinham jogando. Vamos encarar como o jogo que pode mudar o rumo da nossa motivação, da nossa recuperação, do próprio estado de espírito, comentou o treinador. O Griso, que foi campeão em 91 pelo Criciúma, da Copa do Brasil, o Criciúma que é o único campeão catarinense dessa competição. Na estreia do Brasileirão da Série B, o Figueirense é o único time catarinense que vai estrear em casa e Avaí e Criciúma vão estrear fora de casa. Na primeira rodada, o Criciúma enfrenta o Atlético Goianiense, que foi o lanterna no passado da Série A, e com certeza vai ser uma pedreira para o Criciúma. Já o Figueirense enfrenta o Juventude em casa, a equipe gaúcha, e o Avaí enfrenta o Vila Nova. Pela segunda rodada, vai ser Avaí e Brasil de Pelotas, Criciúma e Ponte Preta. Esse daí sim vai ser o pior jogo para o Criciúma, talvez. A Ponte Preta tem um time muito bom, mesmo sendo rebaixado esse ano passado. Tem um elenco muito mais forte que o do Criciúma, mas a Ponte Preta perdeu muitos jogadores. Emerson Sheik, o Aranha, que rescindiu seu contrato, e o Luca, que é seu principal jogador no ano passado. Já na terceira rodada, vamos ter Juventude e Avaí, Figueirense e Boa Esporte, Criciúma e Curitiba. O Criciúma tem o pior começo entre os 3 grandes da Série B,
os 3 grandes catarinenses, tem o pior início, pegando 3 times que disputaram a Série A no passado. Daí na quarta rodada já tem Brasil de Pelotas e Figueirense, Avaí, São Bento, Criciúma e CSA de Alagoas. Na quinta rodada vamos ter Criciúma e Guarani, Figueirense e Avaí. Daí é o primeiro clássico catarinense da Série B. Agora indo para o esporte nacional, o Diego Barbosa voltou de lesão e já pode estrear pelo Palmeiras. Diego Barbosa que havia se machucado na pré-temporada e agora ele já está à disposição do Roger Machado. O Tite viajou para a Europa com seus auxiliares para observar Anderson Talisca, Malcom e William José. William José, que é o 5º artilheiro da La Liga, a Liga Espanhola, e ele tem 11 gols em 18 ou 19 jogos. Já o Anderson Talisca, que talvez vive a melhor fase no momento dos 3 que o Tite foi observar, ele tem 5 gols nas últimas 3 partidas. Ele que talvez é ele é a esperança de classificação contra o Bayern de Munique nas oitavas de final da Champions League. E o Malcom é o jogador mais jovem entre eles. O Malcom faz 21 anos no fim de fevereiro. O Malcom foi campeão brasileiro em 2015 pelo Corinthians, sendo a maior revelação do Corinthians nesses últimos anos. Além do Arana, o Malcom é uma das maiores revelações. O Malcom, ele vem muito bem, ele é o vice-líder de assistência do campeonato francês, atualmente está no Bordeaux da França. Na janela de transferência que fechou agora, o Malcom ainda teve especulações de Tottenham e Arsenal. O Rodolfo, que na entrevista ontem declarou que o gol que fez no Carioca contra o Nova Iguaçu pelo Flamengo foi o gol mais bonito de sua carreira. O jogador tem 28 gols na sua carreira e falou que esse foi o mais bonito. Na entrevista ele ainda revelou para o jornalista: sempre marquei gols por onde passei e estava na busca por esse gol pelo Flamengo. Fiquei muito feliz, pois foi um gol especial no final do jogo e que deu a vitória ao nosso time. Sem dúvida, o gol mais bonito que fiz na minha carreira. Espero que seja o primeiro de muitos pelo Mengão, declarou o zagueiro que tem 25 jogos pelo Flamengo. O Flamengo, que não sofreu nenhum gol ainda nessa temporada, são 5 partidas, nenhum gol sofrido. Tem alguém aí, Charles? Ô, Daiane, minha mãe dizendo beijo, mãe. Tatiane Machado. Abraço, Tatiane. Vamos ver aqui. No jogo lá de Aparecidense e Botafogo, quem fez o gol foi Gustavo Ramos e Nonato. Nonato, que foi artilheiro da Copa do Brasil em 2013 pelo Bahia. Atualmente ele já tem 38 anos. O Vasco avançou na negociação de empréstimo com Giovanni Augusto, que atualmente está no Corinthians. Ele já tem 71 jogos pelo Corinthians e apenas 7 gols. Ele foi contratado em 2016 pelo Corinthians. O Corinthians gastou cerca de 30 milhões de reais na negociação e o jogador não resolveu o esperado. O Corinthians, que em 2015 para 2016 desmanchou seu time, vendendo quase todos os jogadores titulares para a China. Entre eles Gil, Renato Augusto, Ralf, entre outros. Ficando apenas o Cássio e o Fagner, que atualmente estão nessa temporada ainda. O Vasco vai pagar 50% dos salários dos jogadores, empréstimo de uma temporada somente. O Giovanni Augusto, que já declarou a insatisfação e já fazia um tempo que ele queria ser negociado. Agora, nessa temporada, ele não foi inscrito para o Campeonato Paulista e aumentou ainda mais a insatisfação. Antes de ontem, os clubes brasileiros ainda não aprovaram o árbitro de vídeo para esse campeonato brasileiro. De 20 times
12 recusaram e 7 aprovaram. Apenas o São Paulo que não votou, porque o seu... O seu... Ai, como é que é, Ali? Ele é... Como é que é? Apresentar, não. O representante do São Paulo saiu antes da votação. Mas, como sempre, o mais falado foi o Corinthians, porque o Corinthians já vem tendo a ajuda de juízes, assim, já faz uns anos, e o árbitro de vídeo a CBF tomou a iniciativa de voltar no Campeonato Brasileiro depois de um gol de mão do jogo contra o Vasco. Naquela ocasião, o Corinthians ganhou por 1-0 por causa desse gol. E o Corinthians votou como não ter o árbitro de vídeo nesse Campeonato Brasileiro. Por causa disso, muitas pessoas falaram que o Corinthians não quis o árbitro de vídeo porque assim não conquistaria mais título por causa que não teria mais ajuda do árbitro. Mas a verdade é que o Corinthians e os outros 11 times recusaram por causa que a CBF não quis arcar com os custos de 20 milhões de reais, sendo que a CBF tem um lucro de 600 milhões de reais por ano com a seleção brasileira. O Palmeiras está interessado no Balbuena, zagueiro do Corinthians, um dos pilares da equipe. Essa semana o Palmeiras foi atrás do Balbuena, mas o Balbuena nem quis escutar a oferta porque está em momento de negociação de seu contrato com o Corinthians. O Balbuena ainda declarou que se fosse sair do Corinthians não sairia de graça, e era isso que o Palmeiras quer, como fez com o Lucas Lima. Ele queria contratar o jogador de graça sem pagar nada ao time, só assinando um pré-contrato. O Grêmio, há 1 hora atrás, declarou que já está quase fechado o contrato com o André, atacante do Sport, e que ele chega para substituir o Lucas Barrios, que após a partida contra o Real Madrid no Mundial foi vendido para a Universidade do Chile. Ele vai receber um salário de 360 mil reais mensal. Agora as notícias internacionais. Patrick Evra foi anunciado pelo West Ham da Inglaterra. O jogador tem 273 partidas pela Premier League, isso em 8 anos de Manchester United. O jogador já estava desde novembro sem atuar por causa de uma agressão a um torcedor. Um torcedor agrediu ele e ele revidou. E com isso ele está até suspenso pela UEFA. Não pode disputar nenhuma competição europeia, sendo Champions League ou Europa League. O jogador já tem 36 anos. O Koeman é o novo treinador da Holanda. Koeman, que é um zagueiro que tem história pela seleção holandesa, é até um dos ícones nos jogos virtuais, tipo FIFA e PES. Ele foi oficializado nesta terça-feira a seleção da Holanda já estava sem treinador depois de um vexame de não ter se classificado para a Copa de 2018. O treinador tem contrato até 2022 pela Holanda. A Holanda, que acabou não se classificando para a Copa do Mundo, ficando em terceira de seu grupo. O ex-treinador era o Harrison, pai de David Blind, atualmente lateral esquerdo do Manchester United. Como eu falei no programa passado, toda quarta e sexta-feira vai ser comentada uma seleção da Copa do Mundo. Então hoje a primeira seleção vai ser a Rússia. Hoje nós vamos começar falando do econômico. Pode contigo, Boa tarde, Cauã. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que estão ali. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a história da Rússia, antes de falar da economia dela. O território do que a gente conhece como Rússia hoje, na verdade, ele foi formado lá na pré-história, já na pré-história. Ele, na época, devido às glaciações e à mudança do clima, o que a gente chama de Rússia hoje foi formado, né, geologicamente falando. A Rússia, enquanto civilização, enquanto nação, nessa época ela ainda não recebia esse nome. Lá pela antiguidade, a Rússia já existia, é claro, mas ainda assim ela não recebia o nome de Rússia.
Rússia é um nome mais atual. Naquela época, durante a antiguidade e a era cristã, ela era dominada principalmente pelos eslavos, os hunos e os godos, entre outros povos que eram característicos daquele período, né? Ela passou por um período de dominação mongol, entre os dos séculos 13, na verdade, ao século 15, e o Principado de Moscou ele foi surgindo gradualmente, ou seja, ao longo do tempo. E quando ele foi surgindo, ele foi incorporando a cultura desses principados vizinhos, de todas as regiões que tinham ali perto dele. Provavelmente ele teve influências mongóis, ele tem ainda hoje, ele ainda tem alguns resquícios dos eslavos, né? Até porque naquela época os eslavos eles não dominaram só a Rússia, e sim vários países daquela época. Tanto é que ainda hoje países mais nórdicos, a gente diz que eles eram eslavos, a gente fala em mitologia eslava, ela refere-se à mitologia russa e de países semelhantes. Enfim, no século XVII teve a dinastia Romanov, que teve essa política de expansão em relação à Sibéria. O que significa política de expansão? Significa que eles estavam aumentando o seu território rumo à Sibéria. A Sibéria, inclusive, é famoso porque tem um tigre lá, o tigre da Sibéria, que é bastante conhecido. O pessoal muita gente conhece mais a Sibéria por causa do tal do tigre da Sibéria. Eu conheci por causa desse tigre, quando eu era pequeno. Não sabia que existia a Sibéria. Na liderança de Pedro I, que ocorreu entre 1682 a 1725, o domínio da Rússia ele foi do Mar Báltico, ele foi estendido, né, até o Mar Báltico, e foi aí que ele foi batizado de Império Russo. No século XIX, novas incorporações territoriais foram feitas na Europa e na Ásia. Significa que eles foram incorporando mais territórios, parte deles da Europa, parte da Ásia. Tanto é que hoje em dia a Rússia é uma nação transcontinental. O que seria isso? É uma nação que ela ocupa 2 continentes ao mesmo tempo. Ela é parte europeia e parte asiática. A Rússia se tornou, e ainda é, em termos de território, em termos de quantidade de terra, o maior país do mundo. Você pode ver lá no mapa mundi e vai ver que a Rússia é um trambolhão lá, que fica lá em cima da Europa, em cima da Ásia. É o maior do mundo, muito maior que o Brasil, né? Claro, ela é maior que os Estados Unidos. É um território realmente grande. Em 1812, a Rússia ela sofreu com a invasão de Napoleão Bonaparte, famosíssimo, né, durante a Revolução Francesa, e a Rússia ela sofreu derrota pelo Império Francês. Os russos usaram a tática portuguesa de 1807. O que eles fizeram? Eles abandonaram a capital e, em um momento estratégico, para depois eles retornar com força total. Assim, os ingleses, portugueses e russos venceram Napoleão. Então, Portugal já tinha feito isso, a Inglaterra também, e os russos copiaram essa tática para expulsar o Napoleão lá do território. No início do século XX, a derrota na guerra com o Japão contribuiu para a Revolução de 1905, Revolução Russa de 1905, que resultou na formação de um parlamento e outras reformas. As derrotas da Rússia na Primeira Guerra Mundial e os tumultos generalizados nas principais cidades resultaram na derrubada da família imperial, em 1917. Sob a liderança de Lenin, né, os comunistas tomaram o poder, e eles formaram a União Soviética. A União Soviética ela é bastante comentada nas aulas de história, e ela hoje em dia ela não existe mais, ela foi extinta, e assim que a União Soviética ela foi extinta, teve a separação da Rússia e de diversos outros países. Letônia, Lituânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, vários desses países ali, eles surgiram disso, né? A Rússia ela também tem um certo destaque na Segunda Guerra Mundial, porque foram eles que promoveram a primeira derrota dos alemães, primeira derrota de Hitler. Na época, eu acho que isso foi bastante significativo, porque na época Hitler ele estava muito com um ego inflado. Então ele tinha quase certeza de que ninguém ia derrotar. E o que aconteceu? Como os soldados alemães eles não estavam preparados para o frio da Rússia, que a Rússia é um país muito frio, e o povo de lá já tinha essa preparação, porque eles já viviam lá, eles conseguiram vencer os alemães, contando com a ajuda do próprio clima da região.
No final dos anos 50, início dos anos 60, os soviéticos eram vistos como os mais avançados do planeta. Eles lançaram o Sputnik em 1957 e o primeiro satélite artificial, e mandaram o primeiro homem ao espaço em 1961. Após o período de forte crise econômica, a Rússia vem dando passos largos em sua reestruturação, com um regime semi-autoritário, centralizado e com eleições. E lembrando que atualmente quem governa a Rússia é o Vladimir Putin. Vladimir Putin é o líder político lá. Em termos de economia, a Rússia, a economia dela é baseada na indústria, na mineração, principalmente de petróleo e gás natural, finanças e agricultura. E entre os principais produtos da agricultura lá tem os cereais, a beterraba e as sementes de girassol, entre legumes, frutas, carne e leite. Não só a agricultura, né? A agropecuária, que envolve tanto os produtos de origem vegetal como os produtos de origem animal. Os principais produtos químicos que eles produzem lá é os minérios, o petróleo, o gás, metais, automóveis, navios, produtos químicos, equipamentos elétricos, máquinas, equipamentos para construção civil, tecidos e alimentos industrializados. Então, basicamente é isso. Agora o Cão vai falar um pouco sobre a seleção russa, a Rússia enquanto seleção esportiva mesmo, né? Sim, obrigado, Rally. Nada. A seleção russa disputou 4 Eurocopas, sendo que foi eliminada na primeira fase em 3 delas. Ela foi criada para disputar a Eurocopa em 1992. Em 1992, de 11 titulares, 9 eram estrangeiros. Na Copa de 94, a primeira Copa da Rússia, ela caiu no grupo com Suécia, Brasil e Camarões, sendo eliminada na primeira fase, mas teve o artilheiro da competição, o Oleg Salenko, ao lado de Hristo Strokov, ambos com 6 gols. A seleção russa nunca passou da primeira fase na Copa do Mundo. Disputou a Copa 94, 2002 e 2014. Na Copa de 2002, foi eliminada também na primeira fase, caiu no grupo de Tunísia, Japão e Bélgica. Venceu, aí teve sua primeira vitória sobre a Tunísia. Na Copa de 2014, ela caiu no grupo de Portugal, Bélgica, novamente, e deixa eu ver aqui, Irã e Arábia Saudita. Sendo assim, teve 2 empates e apenas 1 vitória. A Rússia não tem tradição em Copa do Mundo, isso que a gente pode ver. O maior artilheiro da história da Rússia é o Alexander Kryjakov, com 30 gols. O jogador que mais atuou com a camisa da seleção é o Sergei Ignashevich, com 119 partidas. E um jogador que está perto de passar também é o goleiro Afinev, atualmente o goleiro do CSKA. Ele tem 103 partidas pela seleção russa. Ele ainda ficou marcado na Copa de 2014 por causa de um frango, a bola vindo fraca em sua mão, ele não firmou bem as mãos e a bola acabou passando no meio das mãos dele, assim causando o frango e a derrota para o Irã. O maior treinador da história, assim, da Rússia, é o Romastev. Atuou no período de 1994 a 1996. Em 1998 ele voltou treinou a seleção até 2002. Ele treinou o time em 60 partidas, venceu 36, empatou 14 e perdeu 10. Então isso daí foi sobre a Rússia, o programa de hoje. A próxima seleção vai ser a Arábia Saudita no próximo programa, sexta-feira. Quem está no grupo da Rússia? O grupo da Rússia de hoje? Vamos ver. Peraí. Um minutinho. Peraí que entrou aqui. Eu vou pesquisar aqui bem rapidinho, gente. Rússia, Arábia Saudita, Egito e Uruguai. Esse é o grupo A da Copa do Mundo. Como eu já falei, vai ser dividido por grupo. Vai ser primeiro o grupo A, depois o B, o C e assim em diante.
Então, sendo o próximo, vai ser a Arábia Saudita no próximo programa. Então, o programa disso daí foi hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O programa passado teve uma audiência muito boa. Teve mais de 500 visualizações. Oi? Abraço, Moisés. Tava presente já no nosso programa passado. Abraço, Michele. Então, é isso daí. O programa de hoje foi isso. Um abraço aí pra vocês. Espero vocês aqui sexta-feira no próximo programa Bola Rolando.